Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. Você pode participar dessa corrente mandando sugestões aqui para o programa. O nosso e-mail é agenda21passofundo@gmail.com e o telefone é o 3601 1150. Como manter o desenvolvimento global preservando o meio ambiente? A saída seria reduzir o atual frenético ritmo de consumo? Ou isso provocaria o caos com o desemprego, perdas de indústrias e empresas? Hoje nós queremos ouvir a opinião de quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho. Estamos recebendo 3 estudantes da EMED de diferentes áreas. O Matheus de Souza, que é da administração, a Karina Ickert, que é da arquitetura, e a Franciane Teixeira, do direito. Bem-vindos, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar, assim, vocês dando em cada área, né, um panorama geral do que seria esse desenvolvimento sustentável. Poderemos conversar com você, Karina? Em arquitetura, desenvolvimento sustentável, ele é baseado hoje em 3 pontos principais. Esses pontos, eles são colocados, na verdade, pela ONU. Eles desenvolveram pesquisas e chegou-se à conclusão que sustentabilidade não é mais você falar apenas de ecologia ou de meio ambiente. Então, sustentabilidade hoje, ele é baseado no quesito social, no quesito meio ambiente e principalmente também no quesito econômico. Porque se esses 3 eles não estiverem envolvidos e eles não tiverem uma ligação entre eles, não se consegue um desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento ele é baseado nas pessoas. Então você busca maneiras de que as pessoas elas tenham um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento social, de maneira que elas não afetem o meio ambiente trazendo danos, né? Mas que esse desenvolvimento ele gere lucro para a sociedade, para as empresas, mas esse lucro também ele tem que ser fixado e ele tem que ser apoiado na felicidade das pessoas. Como que se constrói isso? Tudo que impacta a sociedade, vai ter 2 lados, o lado da construção e o lado daquilo que você está firmando a tua construção. Por exemplo, uma cidade, quando ela é planejada, você tem como mensurar isso. Tudo ele nasce na questão do planejamento. E esse planejamento, então, ele é firmado nesses 3 tópicos que a gente pode chamar de 3 pontos, 3 PS, né? Conforme a literatura fala nesse sentido. E aí você consegue construir uma sociedade sustentável, que gere lucro, que as pessoas sejam o centro disso tudo, de maneira que o meio ambiente não seja afetado, ele não seja afetado de uma maneira destrutiva. Hoje existem várias tecnologias para isso, tecnologias de mobilidade, tecnologias de construção, tecnologias de energia, né? Quando essas tecnologias elas são usadas, e não são tecnologias assim caras, que você pensa assim, nossa, seria preciso um absurdo, um valor. Não, são coisas simples que a gente já tem à nossa disposição e que às vezes elas não são implementadas justamente porque a comunidade não conhece, né? Às vezes os empresários não têm acesso a esse tipo de informação ou a informação chega de uma maneira deturpada e aí isso não se põe em prática. Mas a sustentabilidade hoje, a gente tem esse conceito que ela tem que ser baseada nas pessoas e nesses 3 pontos, que é o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento econômico. Você não restringe mais o conceito apenas ao meio ambiente. Franciane. No direito, desenvolvimento sustentável, ele é um princípio, inclusive um princípio fundamental, que regra, está na Constituição Federal, inclusive que regra que a gente deve ter as nossas necessidades atendidas hoje, mas que a gente deve pensar nas gerações futuras, tendo a consciência de que tudo é finito.
e que a gente tem que regrar nossa vida de tal forma, por isso tem tantas leis, tantas normas, enfim, para tentar conscientizar, né, através das leis e do direito, as pessoas a respeito disso, que um dia vai acabar e que a gente tem um compromisso que foi assumido com as gerações futuras, filhos, netos, enfim. A gente, infelizmente, não tem ainda essa consciência que tudo é finito e que quem vai sofrer, provavelmente serão as crianças, quem ainda está por vir. Então, no direito ao desenvolvimento sustentável, digamos, uma norma, uma regra que deve ser seguida para que a gente não seja tão prejudicado no futuro. Matheus. Bom, então, como ela falou que a sustentabilidade hoje já tem um sentido mais amplo e que engloba, inclusive, o âmbito econômico, no ambiente de negócios isso é muito observado, né? O valor de uma empresa, ele é medido conforme a lucratividade dela no tempo. Então, se uma empresa for lucrativa só durante um ano, essa empresa não tem valor. Ela precisa ser, no longo prazo, ela precisa ter lucratividade. Isso gera com que a sustentabilidade no âmbito dos negócios seja muito importante. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, das madeireiras e tal. Elas precisam ter um cultivo das florestas, um manejo florestal sustentável, porque se elas desmatarem tudo e tiverem um lucro muito grande naquele momento, nos próximos anos elas não vão ter mais lucro. Isso faz com que o valor da empresa caia. Então isso é muito observado nessa parte de negócios. A sustentabilidade está intrínseca ao valor da empresa, né? Ainda tem empresas que não têm essa visão de que ainda podem desmatar, podem causar prejuízos ambientais, mas cada vez mais essas mudanças climáticas, aquecimento global, a poluição como um todo está se tornando um custo para as empresas e elas vão começar a buscar soluções para isso, né? Então, a gente está observando cada vez mais uma migração das empresas para um desenvolvimento mais sustentável, né? Nesse âmbito econômico. Agora eu gostaria de mais uma rodada com vocês em relação assim, em cada área, né? Quais são os impactos que cada área causa no meio ambiente? Podemos começar com você? Sim. Em arquitetura, os impactos, assim, eles são de grandes proporções, né? Hoje, o resíduo da construção civil, ele é o maior volume. Se tu pensar em resíduos, o resíduo que a construção civil deixa após uma construção, ele é em maior volume. E é o maior problema você dar um descarte, uma destinação correta para isso. Voltando ao tópico das tecnologias, isso tudo tem como reverter, tem como você pensar, e ele gera, principalmente quando você planeja a tua construção, ele gera a economia. Aí a gente volta de novo nos 3 pontos, a economia. Por quê? Porque a arquitetura, a construção civil, ela gera muitos resíduos. Você tem perda de materiais, você tem, às vezes, uma construção que não deu certo, você tem que desmanchar, fazer de novo. Então, o resíduo, aquilo que fica ali, é um volume bem grande, né? E em termos de meio ambiente, se ele não tem uma destinação correta, você leva anos, séculos, para que isso se degrade, se decomponha de maneira natural e não acontece. Aí, a arquitetura, se você pensar em planejamento, você reduz isso. Se você pensar no lado tecnológico, por exemplo, você tem vários meios de construir, sem que isso gere todo esse resíduo. Por exemplo, o concreto armado. O concreto armado, ele é um dos que mais é um sistema fantástico, ele te dá várias opções de modelagem, de criação. Ele é hoje um dos principais ainda, né, que a gente utiliza. Mas o concreto armado, ele tem essa questão de gerar resíduos. Aí o concreto, ele moldado em loco, quando ele vem pronto da empresa, você não tem toda aquela questão de canteiro de obras, você não tem tudo aquilo que vai ficar ali. Você
encomenda a placa, ela vem pronta. Você encomenda um pilar, uma estrutura, aquilo já vem pronto e é apenas montado na obra. Isso serve para pontes, isso serve para prédios, isso serve para casas, serve para várias construções. Claro que ele não tem assim uma adaptabilidade tão grande se você, por exemplo, for construir um prédio para mais de 4 andares, aí ele já não se torna viável, né? Esse concreto modelado. Mas para a questão de casas, para a questão de galpões, para vários tipos de construção, eles já são indicados. Sem contar em tecnologias alternativas, por exemplo, no urbanismo. Você tem meios de interagir, de criar estradas, de criar passeios públicos, de criar parques, de criar vários sistemas onde as pessoas elas vão poder habitar, elas vão poder se relacionar com a cidade, de maneira que esse próprio lugar seja um filtro, seja um lugar de reaproveitamento, seja um lugar de reutilização. Não sei se cabe agora, mas enfim, em Paris, o rio Sena ele é um dos rios mais poluídos que tem, né, na França. E aí lá se desenvolveu, o Thierry, que é um arquiteto lá da cidade, ele desenvolveu um projeto de jardim filtrante, aonde a água do Sena ela é desviada para esses jardins. É um parque, na verdade, um parque linear que fica ao redor, né, do rio. A água entra totalmente poluída e ela sai totalmente limpa. É uma tecnologia fantástica, porque assim, nesses jardins filtrantes, a única coisa que eles utilizam são as plantas. Eles só usam plantas. A própria natureza. A própria natureza faz a recuperação. E com custo baixíssimo, né? Por serem plantas. Se tu for ver, hoje o tratamento de esgoto é uma coisa cara, não é uma coisa barata. O tratamento de esgoto é um tópico da infraestrutura urbana que é das mais caras. Por isso que não é amplamente ainda oferecido a toda a comunidade. Esse esquema, essa tecnologia de jardim filtrante, ela custa em torno de 10%. Aí eu falando em Paris, parece que isso está tão longe da nossa realidade, né? Tu está falando de algo que está acontecendo na Europa. Não, nós temos em Novo Hamburgo, a Comusa, que já está desenvolvendo isso. Eles já foram a Espanha, porque a Espanha também já tem essa tecnologia, né? Isso se desenvolveu no momento de crise na Espanha, eles já têm lá também. É 10%. É em torno de 10% o custo da manutenção desse sistema, onde você não utiliza nada químico, você não tem nenhuma adição de química na água e a água ela ainda sai com um potencial acima do que o percentual legal exige, né? Que seria de 60% a limpeza para te poder devolver essa água para o manancial. Esse sistema do jardim filtrante ele já consegue 63%, 65% de resultado. Onde a água passa ali, as próprias plantas, a raiz, fazem a decomposição do material e a água simplesmente sai pronta para ser devolvida para um rio. É uma coisa assim fantástica. Em Paris, isso é usado como um parque. Eles construíram um parque sobre as águas. Então, quando você visita, quando você conhece o local, você pensa que você está num parque. Num alagado, num parque tipo Banhados da Vergueiro, assim, sabe? E ali embaixo está sendo tratado o rio Sena. E no direito? No direito, os impactos no meio ambiente são positivos, né? Porque o direito vem já para regrar, para cuidar, para preservar, para fiscalizar. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é uma sociedade que não se conscientizou, né, do quanto tem que proteger o meio ambiente e acaba sendo penalizada. Infelizmente também a penalização normalmente em dinheiro, em penas, que é o que faz a pessoa tentar se conscientizar quando toca no bolso, né? Eu acredito que também na área do direito tem uma parte bem importante que tem no Conselho Nacional de Justiça, que eles estão fazendo acompanhamento, inclusive dos programas da ONU, que tem aqueles 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então o CNJ vem acompanhando ano a ano, com tabelas, gráficos, todas as ações que são propostas no CNJ que envolvem a questão do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente, para ver se está tendo conscientização, se os atos normativos, as leis estão adiantando, o que precisa inovar, o que precisa aumentar para a proteção do meio ambiente. Porque essa questão da proteção ambiental, inclusive, tem uma lei específica para isso, né? Foi enquadrado no direito ambiental, já pensando em causar o menor número de impactos possível, né, na natureza.
Eu vou deixar para ouvir a administração. Depois do intervalo, a gente volta em instantes. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com Ecologia e Meio Ambiente. Hoje estamos ouvindo estudantes de diferentes áreas, arquitetura, direito e administração, sobre os desafios para construir um planeta sustentável. No bloco anterior, nós falávamos dos impactos que cada área provoca no meio ambiente. Faltou ouvir o Matheus, né, em relação à administração. Quais são os impactos, Matheus? Em termos econômicos, então, esses impactos são chamados de externalidades, né? Externalidades são consequências de alguma ação que aconteceu numa empresa ou que alguma pessoa fez, no caso, para outra propriedade, para outra pessoa, ou para o meio ambiente, né? Então, essas externalidades que precisam ser geridas. Então, as empresas cada vez mais estão buscando resolver essas externalidades, mas ainda é uma coisa que não é muito amplamente difundida. Mas, como eu falei, as empresas cada vez mais buscam resolver esses problemas, porque essas externalidades estão se tornando custos. Quando tu tem um custo para uma empresa, tu gera um incentivo para que ela busque melhorar a eficiência do negócio, melhorar por exemplo, nesse caso, reduzir as externalidades. A área do direito visa muito a regulamentação, né? Visa regir essas externalidades que as empresas acabam gerando para o meio ambiente. Seria mais ou menos essa... A administração é muito amplo, né? Então, em termos gerais da economia, são essas externalidades. Até então a gente vê assim que parece que as empresas trabalharam pelo lucro a qualquer custo, né? Então é nesse sentido assim que a gente se preocupa sempre com o futuro. Criou-se uma cultura, né, a respeito disso, que foi se dado mais valor para o desenvolvimento econômico do que sustentável, pensando no meio ambiente, né? E ainda temos essa cultura que precisa ser muito trabalhada, isso, né? Que a gente tem que desmistificar, né? A gente tem que criar essa conscientização que você pode ter os dois ao mesmo tempo. E vai cada vez mais vai ser lucrativo. Exatamente, você ser sustentável. Eu acho que aquilo que tu falou antes, que o valor da empresa está muito agregado a isso. Por exemplo, tu pega a Adidas, né, que é uma empresa de nível mundial. Não tem um canto na Terra que não tenha Adidas. E hoje, eles, com esse projeto que eles implantaram de sustentabilidade, eles acabam gerando uma imagem muito positiva. Porque daí, quando tu vai adquirir um produto, tu já tem aquilo junto, né? Às vezes eu não consigo eu mesma fazer alguma ação assim mais significativa, mas assim só o fato de tu ter aquela satisfação que você está contribuindo com uma empresa que realmente gera a sustentabilidade, ele já facilita na hora da decisão, lucro, na hora da decisão, né, do consumidor, né? Isso vai ter um impacto. E isso também tem muito a ver com a questão da comunicação, como que as empresas elas divulgam esse material, elas divulgam essas campanhas. Porque a maneira que você vende esse produto, ele atrai clientes. Se você não souber vender isso no mercado, você não atrai. Agora, na maneira que você vende esse produto, você diz, não, a minha empresa é uma empresa consciente, é uma empresa que não gera impactos. Você acaba atraindo para ti essas pessoas.
Porque isso hoje, por mais que as pessoas às vezes elas não trabalham ativamente, já está se criando essa consciência. O meu filho, por exemplo, de 11 anos na escola municipal, ele estuda. Ele chegou em casa esses dias: mãe, nós temos que fazer assim, 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 o nosso lixo a partir de hoje vai ser assim, 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 eu quero que você guarde garrafa PET, eu quero que você guarde caixa de leite, eu quero que você guarde papel. Quer dizer, uma criança de 11 anos, né, ele recebeu essa informação na escola e ele já chegou em casa revolucionando, sabe? Então tem essa preocupação. Por mais que o adulto, às vezes ele é resistente, né, nós adultos somos mais resistentes à mudança, mas a gente já está criando isso. Então eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente vai conseguir sim mudar essa nossa realidade hoje. E a questão do empresariado é muito importante, é como que os empresários recebem essas informações. A sustentabilidade também está se tornando uma oportunidade de marketing. Exatamente. Uma empresa que divulga que é sustentável, que mostra que reduz a emissão de poluentes, reduz o lixo, ela tem uma vantagem competitiva na decisão de compra dos consumidores. Um exemplo é o Walmart e o Carrefour, se eu não me engano. Eles fecharam uma parceria e decidiram parar de comprar carne de fornecedores que desmatam para fazer pecuária. Então, o próprio mercado se gerenciando. O próprio mercado, o próprio consumidor, digamos, dos pecuaristas estão impondo um padrão de qualidade, um padrão de sustentabilidade para os seus fornecedores. E as pessoas com certeza irão procurar o produto lá porque elas Exatamente. não querem ter essa responsabilidade. Muitas vezes não é porque o Walmart ou o Carrefour, eu sou bonzinho, eu quero proteger o meio ambiente. Às vezes também isso é importante, mas ele viu que é uma oportunidade de marketing e ele viu que os próprios consumidores deles estão demandando essa postura. Franciane, e o que fazer assim na área do direito, né, para reverter essa questão da sustentabilidade, do impacto ambiental? Na questão do direito, claro que a gente vai continuar fiscalizando, né, ampliando leis, mas não só isso, incentivando também o desenvolvimento sustentável para a diminuição do meio impacto no ambiente, porque como tu falaste no começo do programa, a gente virou uma sociedade de consumo. Talvez um dos caminhos seria a gente consumir menos, usar por mais tempo as coisas. E isso tudo está ligado também à publicidade. A gente vê uma coisa nova, a gente quer, mas a gente não pensa no como vai ser descartado aquilo que a gente já tinha, né? Então, a gente está tentando criar uma cultura de talvez também as empresas privadas, enfim, que vendem, talvez ter alguma lei que fizesse elas recolherem de volta e dar um descarte correto para aquilo. Já tem algumas empresas que fazem isso, até tem uma empresa de plano de saúde aqui em Passo Fundo, que ela pega o cartãozinho de volta na empresa e só troca em cima a etiquetinha do nome e da validade. Uma reutilização. Uma reutilização é um passo mínimo, mas tipo, de passinho em passinho, importante. Claro, porque a gente, que nem o desenvolvimento sustentável, ele vai ser uma cultura que a gente vai adquirir a longo prazo, né? Uma coisa que a gente vai fazer hoje e que vai resolver pro resto da vida. Todo dia a gente vai ter que estar tendo iniciativa nova, diferente, buscando alguma coisa nova para agregar aquilo que a gente já tinha, né? Na área da administração. Só na área da administração, assim, eu vejo como um grande problema essa questão de querer regulamentar tudo. Porque isso tu tá trazendo um custo para a empresa e tu não tá deixando a inovação acontecer. Tu pode deixar que os incentivos da própria sociedade façam com que a empresa decida retornar o aparelho antigo e trocar a etiqueta, alguma coisa assim, sem ter uma lei que obrigue isso. Deixa que a empresa faça isso e ainda divulgue, eu tô fazendo isso porque eu sou responsável socialmente. Então, nessa questão que a administração, que eu vejo que a administração é um pouco diferente do direito, né? Que o direito tenta regulamentar tudo e na administração eu vejo que a inovação, a descentralização funciona melhor. Então, por exemplo, digamos, na visão da administração, acho que o ponto que deve ser seguido é da inovação tecnológica e da descentralização. Então, quando tu tem
muitas empresas buscando soluções, aquelas que forem mais rentáveis, tanto para a empresa quanto para o consumidor, vão se destacar e a empresa vai crescer, aquela solução vai ser mais difundida. Então, tem, por exemplo, o Elon Musk, ele tem os carros Tesla, né, que são elétricos, então não poluem, mas o problema é a eletricidade, que se a eletricidade vem de uma termoelétrica, então não adianta nada. O carro não está poluindo, mas a termoelétrica está poluindo. Então ele desenvolveu telhas com painéis solares embutidas. E ele está barateando essa tecnologia a ponto de que está ficando mais barato tu instalar essa telha com painel solar do que instalar uma telha normal e comprar eletricidade de uma concessionária. Então, essa inovação tecnológica que ele está trazendo vai fazer com que até as pessoas que não estão preocupadas com o aquecimento global, um conservador maluco lá que acha que é tudo globalismo e não sei o que, esse cara vai contribuir para o meio ambiente porque vai ser lucrativo para ele. Vai ser mais barato. Então, vai ser mais barato. Então essa que eu acho que é a virada do jogo, assim, tu fazer com que seja lucrativo tanto para as empresas quanto para os consumidores ser sustentável. Aí que eu acho que é o pulo do gato. Porque parece que esse impacto do investimento no começo, né, que seria o caso da arquitetura, né, que você tem que fazer um investimento para depois ter um retorno, parece que impacta aí que entra a questão do planejamento. Você ter essa consciência, né, que você vai fazer às vezes um investimento, mas o teu retorno ele não vai ser tão imediato. Vai ser um retorno de médio a longo prazo. A questão da energia fotovoltaica, por exemplo. A ONU diz que as pessoas, no caso que as cidades, elas devem produzir uma energia limpa que seja acessível a todos. A fotovoltaica é uma energia limpa, porque ela se alimenta, ela é gerada a partir da luz solar. A questão é que hoje ela não é acessível a todos. Então ela ainda tem um custo agregado nisso. Mas é um caminho que a gente já está percorrendo. Porque se você pensar assim, eu vou ter que desembolsar um valor X e eu vou levar 5 anos para ter esse retorno. Hoje em dia a gente tem estudos que dizem que a média de vida da população ela só está aumentando. Daqui a pouco você constrói uma casa nos teus 30 anos, por exemplo, né? Daí você vai 5 anos pagar essa energia renovável. Você tem mais 40, 50 anos pela frente que você não vai pagar. Então é uma questão de como você vai vender esse produto para as pessoas. Como que você vai demonstrar essas ideias? Porque às vezes as pessoas elas não compram a tua ideia, elas não aderem, porque elas não têm as informações de maneira correta. É como você ir no médico e o médico te dá um diagnóstico que você não entendeu nada. Então, por mais que aquilo seja correto, se você não criar essa consciência, é um dos desafios, é desmistificar a questão da sustentabilidade. Porque tem muitas pessoas hoje que você fala em sustentabilidade, eles logo pensam em prejuízo. E não é assim, é justamente o contrário. A sustentabilidade, ela traz lucro. Ela traz lucro porque é um mercado que ele recém está se abrindo. É um mercado onde as empresas, por exemplo, que forem atuar nesse setor, elas praticamente dominam o setor. Não são muitas pessoas que têm esse conhecimento. Então, se você consegue passar isso nas universidades, nas escolas, com as crianças, com os jovens, você já vai criando uma consciência, você vai criando uma sociedade sustentável. Quando a sociedade se torna sustentável, aí os outros passos são mais fáceis. Eu gostaria de ver com você, assim, no meio acadêmico, né? Está se discutindo essa questão da sustentabilidade? Sim. Muito. Cada vez Nós, mais, na arquitetura, o nosso curso, assim, na verdade, eu costumo dizer às vezes que a arquitetura é 2 em 1, né? Porque você tem a arquitetura em si, você tem o urbanismo. Você tem a pequena escala e a macro escala, né? Que você estuda, você pensa. E a sustentabilidade, ela tem que partir do macro. Quando você pensa ela no macro, em questão assim de cidade, realmente, de um loteamento, de um condomínio, você traz ela para o micro. Então, ela é muito trabalhada em seminários, em workshops, em cursos, em extensões, assim, praticamente todas as disciplinas, elas estão voltadas hoje para a questão da sustentabilidade e da inclusão também.
Nas áreas de vocês também? Também, no direito, acho que a maior preocupação é como a gente vai manter esse desenvolvimento sustentável, no que a gente pode agregar depois que a gente conseguir alcançar esse objetivo, o que a gente pode agregar para que isso continue, isso aumente, né? É que parece que na justiça que se cobra, assim, que temos uma boa legislação ambiental, parece que se cobra, assim, uma efetivação, né? Que realmente a pessoa que cometeu um crime ambiental seja punida. Parece que a dificuldade fica... A dificuldade maior que a gente tem é essa, que nem o Brasil é rico em leis, né, na questão de meio ambiente, mas infelizmente a gente ainda tem muito poucas pessoas que respeitam essas leis. E como a gente tem fiscalização, mas é claro que a fiscalização não vai conseguir estar sempre em todos os lugares. Ainda acontecem crimes ambientais, tem pessoas que denunciam, tem outras que não, tem outras que, né, não sabem o que é o que não é crime ambiental, até porque o meio ambiente, o crime ambiental não está ligado só à fauna e flora, tem várias outras coisas que contribuem, né, para o crime ambiental, para o desenvolvimento sustentável, que vão além disso e que é muito pouco difundido também, né? Ok. Eu confesso, o programa chegou ao fim e eu saio daqui muito contente, muito esperançosa. Espero, assim, que o futuro do mercado tenha pessoas como vocês, que realmente vão fazer a diferença na sociedade, tenho certeza. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço também a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.